Faça rápido. Calma, cara, tudo bem, tudo vai dar certo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou gravando no meu apartamento novo, por isso tá um pouco diferente, né? Agora, o vídeo de hoje é sobre uma das diferenças entre os brasileiros e coreanos. Como eu falei num dos vídeos anteriores sobre o coletivismo e individualismo, os brasileiros e coreanos são muito diferentes. E outra diferença muito grande é sobre a percepção de tempo ou a paciência em relação ao tempo. Obviamente, os coreanos não têm paciência com alguma coisa ou alguma situação lenta. Na Coreia, todo mundo gosta de coisas rápidas. Os coreanos esperam todas as situações prontas ou resolvidas em pouquíssimo tempo. Por exemplo, no restaurante, se um prato for servido depois de mais de 15 minutos, as pessoas vão perguntar, pressionado, se o prato está sendo feito mesmo. No banco, no aeroporto, em qualquer lugar, os coreanos não querem aguardar por muito tempo e eles esperam que tudo seja organizado e resolvido na hora. Por isso, agora a velocidade 5G está começando a ser usado aqui na Coreia. Com o 5G, dá para baixar um arquivo de filme em 1 segundo, gente. Eu, uma pessoa que acabou de voltar do Brasil, falei para as pessoas assim: 5G é realmente necessário? 4G é suficiente. Para que a internet tem que ser ainda mais rápida? Então as pessoas responderam: Inês, com o 5G a gente não precisa nem uns piscar de olhos para abrir uma página nova. Isso é muito legal. Gente, a sociedade coreana é louca por coisas rápidas. Por outro lado, no Brasil, isso é totalmente diferente, né? Os brasileiros raramente falam faça rápido. No lugar de pressionar, eles falam calma. A calma é mais importante, né? Se alguém falasse faça rápida, a gente não tem tempo, tipo assim, outras pessoas diriam assim: calma, cara, tudo bem, tudo vai dar certo. Acho que uma pessoa tranquila e menos ocupada é considerada mais brasileira ou mais comum no Brasil. Como os coreanos e os brasileiros têm um grau de paciência tão diferente, eles se comportam de jeitos muito diferentes em relação ao tempo. Por causa dessa diferença cultural, eu ficava surpresa às vezes quando eu estava no Brasil. Uma vez eu fui convidada para uma festa de uma amiga e a festa foi marcada às 7 da noite. Claro, eu sou coreana, aí eu cheguei às 7h10, mas ninguém tinha chegado, nem anfitriã estava. Então eu liguei para ela, acho que ela estava arrumando tudo ainda. Muitas pessoas chegaram depois das 8 e a festa começou quase às 9 da noite. Ouvi dizer que no Brasil chegar um pouco atrasado é considerado mais educado ou mais natural, né? Achei que 1 hora foi demais. Então eu conheci a cultura de festa do Brasil e fiquei me adaptando para chegar atrasada nas festas. Quando eu encontrava as minhas amigas no Brasil, isso também acontecia. Nem todas chegavam atrasadas, mas eu me adaptei, me atrasava pelo menos 30 minutos nos encontros com elas. Tudo bem em relação a isso, mas às vezes era um pouco complicado porque nem todo mundo se atrasa, né? Eu tinha muitas amigas super organizadas e certinhas e elas não se atrasavam. Então eu precisava pensar bem, tipo, hoje eu preciso chegar a que horas? Na hora ou um pouco atrasada? Isso foi bem difícil. Na Coreia, acho que todo mundo espera que as outras pessoas cheguem na hora sem atrasar alguns minutinhos. Então, os coreanos tentam chegar exatamente na hora. Eu tinha esquecido isso quando eu voltei pra cá, por isso fiquei muito surpresa quando uma amiga minha pediu-me desculpa porque ela se atrasou 5 minutos. Nossa, que pressão na sociedade, né? Isso pode ser um pouco estressante para todo mundo porque nós nos pressionamos para chegar na hora sempre. Então, se eu sair de casa um pouco atrasada, quando vou encontrar os meus amigos em algum lugar, fico muito ansiosa por causa da pressão sobre o tempo, sabe? Acho que os dois jeitos de lidar com o tempo têm vantagens e desvantagens também. Nem sempre um lado é o melhor. No Brasil, eu gostava da
paciência das pessoas, ninguém sentia muito pressionado e isso era muito confortável para mim. Porém, às vezes, por causa disso, eu precisava esperar muito tempo. Na Coreia, eu gosto das pessoas pontuais em qualquer lugar, porque nem eu tenho paciência de aguardar. Por outro lado, eu também tenho que chegar na hora nos meus compromissos e isso causa muito estresse. Acho que essa diferença grande pode criar um problema entre os coreanos e brasileiros. Para os coreanos, no Brasil, existem muitas situações em que eles esperam por muito tempo sem precisar. Eles sentem que estão perdendo muito tempo, sabe? Para os brasileiros, pode ser um pouco estranho ver os coreanos irritados. Parece que os coreanos ficam bravos com muita facilidade ou desnecessariamente. Espero que mais pessoas aceitem essa diferença cultural e que coreanos e brasileiros se entendam melhor. Até para mim, alguns coreanos são impacientes demais. É difícil entendê-los. Por exemplo, hoje eu fui ao supermercado e estava pagando as minhas compras com cartão. O pagamento estava um pouco lento porque eu quis usar a forma de pagamento via celular. Então, um rapaz que estava esperando atrás de mim se aproximou demais de mim para pagar rapidamente. Meu Deus, isso foi muito mal educado. Se essa atitude me incomodou, eu sei que pode ser ainda mais agressiva para os estrangeiros, né? Espero que esse tipo de comportamento melhore aqui na Coreia. Eu aprendi muito com a minha experiência no Brasil. Por causa dessas diferenças entre os dois países, agora eu entendo muitas coisas dos estrangeiros ou das culturas estrangeiras. Acho que a cultura explica tudo. A cultura tem muita força, é muito forte mesmo. Então, quando a gente não entende algo de outros países, não tem problema, a gente não precisa entender, a gente só precisa saber que isso vem da cultura das pessoas de lá. Pelo menos isso funcionou muito bem. Então, gente, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada por me acompanhar dessa vez também. E não esqueça de se inscrever no meu canal e não esqueça de deixar os comentários. Até o próximo vídeo. Tchau! Anfitriã. Nem a anfitriã, nem a Então, se eu saio de para pagar muito para pagar muito